Revelação divina do dia. 7 provérbios sagrados para curas e libertações sobrenaturais. Ana, com seus 35 anos e uma fé inabalável, sempre acreditou no poder da oração. Na colorida cidade onde vivia, ela era conhecida como uma verdadeira devota da Nossa Senhora Aparecida. Cada domingo, suas palavras cheias de fervor e amor ecoavam nas paredes da igreja local, e seus amigos a procuravam em busca de consolo e esperança. Mas a vida de Ana estava prestes a ser testada de uma maneira que jamais imaginou. Seu amado João, um homem de 40 anos que sempre trouxe alegria e risos para sua casa, havia recebido a notícia devastadora: uma doença incurável. Os médicos não ofereciam muitas opções, e a incredulidade começou a invadir o lar onde a fé sempre reinou. Em um dia nublado, enquanto buscava conforto entre os irmãos na fé, Ana ouviu murmúrios sobre 7 provérbios sagrados que prometiam cura e libertação sobrenatural. Palavras que poderiam mudar tudo. A ideia de que aqueles versículos, cheios de histórias de milagres, poderiam trazer João de volta à saúde acendeu uma chama de esperança em seu coração angustiado. Com toda a força que sua alma podia reunir, ela decidiu que a oração coletiva seria a chave. Reuniu amigos, familiares, todos clamando juntos por um milagre. As vozes unidas pareciam criar um manto de luz divina em volta deles, enquanto ali, naquele momento, a própria presença de Deus parecia palpável. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas Ana, desesperada por resultados, acabou se envolvendo em um tratamento alternativo controverso que prometia cura rápida. Essa decisão causou tumulto. João, com sua fé firme, ficou balançado e triste. Ele acreditava na intervenção divina, enquanto Ana, tomada pela pressão da situação, viu sua fé balançar. As noites em claro tornaram-se parte da rotina, e Ana se perguntava se realmente Deus a ouviu. Certa noite, após um dia repleto de dúvidas, Ana encontrou consolo no grupo de oração da igreja. As vozes dos fiéis se uniam em sussurros cheios de fervor. O pastor, com semblante iluminado, compartilhou uma mensagem poderosa sobre a entrega total à vontade de Deus. As palavras do pastor penetraram na alma de Ana, trazendo-lhe uma paz inexplicável. A lembrança dos provérbios explorou seu coração, e, naquele momento, ela se lembrou. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O espírito envolveu como uma brisa leve, e ela percebeu que sua luta ia além de João. Era uma busca pela fé que sempre a definiu. Agora, à medida que a tensão crescia, Ana decidiu compartilhar os provérbios sagrados com João e sua comunidade. Uma corrente de oração se formou em torno deles, a energia espiritual pulsando tão forte que parecia tocar o céu. Mas diante desse novo caminho, desafios e surpresas começavam a se manifestar. Luzes inexplicáveis atravessavam o ambiente, e murmúrios de milagres começaram a ecoar entre os fiéis, como se algo muito maior estivesse prestes a acontecer. Ana se viu em um dilema: confiar completamente em Deus ou continuar agoniada entre soluções mundanas. Assim, em meio a um silêncio perturbador, a pergunta que fervilhava em seu peito ressoava: o que Deus está prestes a fazer? A noite estava iluminada por estrelas que brilhavam intensamente, como se os céus correspondessem ao clamor fervoroso da comunidade. Ana não conseguia dormir. O peso da dúvida e da esperança a mantinha acordada, sua mente cheia de pensamentos conflitantes. A fé não era fácil. Mas havia algo diferente naquele silêncio profundo. Uma voz suave dentro dela a chamava para confiar, para render-se. No dia seguinte, com a determinação renovada, Ana decidiu visitar João. Ao entrar no quarto, ela podia sentir a energia da oração ainda pairando no ar. Ele estava sentado na cama, parecendo mais frágil, mas seus olhos brilhavam com uma luz que Ana agora reconhecia como fé. Aquele olhar a fez lembrar de todas as vezes em que juntos haviam orado, acreditado e buscado a presença de Deus. Era um momento que oferecia conforto, mesmo em meio à dor. João, disse Ana, segurando a mão dele com ternura. Vamos ler aqueles provérbios. Precisamos nos lembrar do poder das palavras sagradas. Parecia que, ao pronunciar essas palavras, uma força começava a pulsar entre os dois. Eles abriram a Bíblia e começaram a ler um a um os provérbios que prometiam cura e libertação.
A palavra do Senhor traz vida, disse João, sua voz firme apesar da fraqueza física. Ana sentiu um calor percorrer seu corpo. As passagens que liam pareciam ganhar vida, ecoando na atmosfera ao redor deles. Cada frase que saía de suas bocas era como um raio de luz cortando a escuridão da incerteza. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, recitou Ana, seu coração pulsando com força. João sorriu, aceitando aquelas palavras como uma verdade renovadora. Os dias passaram, e a corrente de oração continuava a se fortalecer. Com cada novo encontro de oração, Ana e a comunidade sentiam que algo maravilhoso estava prestes a acontecer. A atmosfera estava carregada de expectativas. Senhas divinas se manifestavam em pequenos detalhes, um documento perdido que foi encontrado, um pedido de oração que tinha sido atendido, e os sussurros dos fiéis aumentavam em fervor. Certa noite, durante a vigília de oração, uma luz intensa começou a entrar pelo janelão da igreja. Todos pararam e levantaram a cabeça, atordoados. O clima estava mudando. Era como se um sopro divino estivesse se movendo entre eles, como se o próprio céu estivesse prestes a abrir. Ana, com lágrimas nos olhos, olhou ao redor, e viu que o rosto de cada pessoa retratava um misto de temor e alegria. Irmãos! Exclamou o pastor, sua voz poderosa quebrando o silêncio. Esta é a hora da nossa liberação. Vamos clamar por milagres. O Senhor está aqui, Ele está prestes a se manifestar. As vozes dos fiéis se uniram em um clamor fervoroso. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era algo além do que tinha sentido. Era como se todas as suas orações se encontrassem naquele momento sagrado. Mas, no fundo de seu coração, a angustiante voz da dúvida ainda sussurrava. E se tudo isso não for o que parece? Pensou ela. E se não houver resposta? Ana lutava contra essas sombras, mas percebeu que mesmo a dúvida podia ser levada a Deus em oração. Com coragem, ergueu suas mãos para o céu e orou com todas as suas forças, clamando pela certeza de que a vontade divina se manifestaria ali e agora. Como se respondesse ao chamado de Ana, um silêncio pesado tomou conta da igreja. Cada coração batia como um tambor, enquanto a expectativa pairava no ar. O que Deus estava prestes a revelar? Quais seriam as manifestações do céu naquela noite? Uma sensação inconfundível de mudança estava prestes a acontecer. A tensão no ar era palpável. Ana sentia a presença de Deus como um calor acolhedor, envolvendo todos ali. O silêncio só fazia aumentar a expectativa. O fundo de sua alma clamava por um milagre. Os olhares dos fiéis se encontravam, e cada um parecia entender que estavam à beira de algo grandioso. De repente, a luz que entrava pela janela começou a se intensificar, iluminando o rosto de cada pessoa na sala. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando não apenas a beleza das intenções, mas também a profundidade dos corações. Ana sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Era um choro de esperança, de entrega, de fé. Pastor, com a voz elevada clamor, começou a declarar sobre as promessas de Deus. Vocês têm fé? Vocês creem que o Senhor pode curar? Que Ele pode libertar? Questionava, e as respostas em forma de gritos de amém. E glória a Deus! Ecoavam na igreja, como ondas de um mar de adoração. Ana se lembrou dos provérbios que haviam lido, cada um como uma chave para abrir a porta do sobrenatural. Hoje, clama as palavras de Provérbios 4, 20 e 22, disse ela, sentindo-se inspirada. Filha, do meu coração, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. As palavras reverberavam, como se cada sílaba liberasse poder. Naquele momento, João levantou-se com dificuldade e olhou nos olhos de Ana. Ana, você acredita que Deus pode ainda fazer algo aqui? Ele estava fraco, mas sua voz tinha um peso significativo. O olhar dele se cruzou, e Ana viu mais do que apenas o homem debilitado que conhecia. Viu um guerreiro que ainda lutava pela fé. Sim, João. Acredito que ele pode fazer muito mais do que imaginamos. A resposta saiu de seu coração, com a confiança renascente. Essa era a certeza que ela precisava, não apenas por ela, mas por todos ali. O pastor começou a convocar aqueles que desejavam oração, pedindo que se colocassem em pé. Ana não hesitou. Ela se levantou e se misturou à multidão, sentindo fervor coletivo inflamando sua própria fé. Pessoas começaram a se mover em direção ao altar, cada um com suas dores, suas lutas e suas esperanças. E assim foi, como uma onda que avançava. O som de manifestações de fé, lágrimas de alegria, e até gritos de libertação começaram a ressoar em ecos vibrantes.
Ana sabia que a presença de Deus estava ali. Cada pessoa que se unia em oração parecia ser uma peça dessa grande obra divina que Deus estava elaborando. Em meio a essa atmosfera de avivamento, Ana lembrou das situações que havia ouvido, milagres inesperados e curas que superavam o entendimento. Ela começou a orar não apenas por João, mas por cada pessoa na sala, pedindo que a luz que haviam sentido ali tocasse cada um de seus corações. De repente, uma voz sobressaiu em meio à multidão. Eu fui curado! Um homem exclamou, e os olhares se voltaram para ele. Seu semblante irradiava uma alegria contagiante. Ele explicou que estava há anos lidando com uma dor crônica, e naquele instante, sentiu-se livre, como se uma carga tivesse sido tirada dele. A igreja explodiu em louvor e adoração. Ana sentiu seu coração acelerar. Deus está se movendo entre nós! Gritou, e a multidão a acompanhou em um clamor uníssono. O fervor tomou conta, e cada um ali parecia estar em sintonia com algo que havia ultrapassado suas expectativas. Mas, enquanto Ana se perdia na adoração, uma sombra de preocupação ainda acompanhava. E se isso for só o começo? O que mais Deus poderá fazer esta noite? Essas perguntas ecoavam em sua mente, como um eco distante em um vale. A resposta estava se aproximando, e ela podia sentir. A manifestação do sobrenatural estava prestes a ser revelada de uma maneira que todos jamais poderiam imaginar. O que seria essa revelação? Ana não conseguia conter a expectativa. O ar ao redor parecia vibrar com eletricidade, como se cada palavra, cada clamor, estivesse chamando algo além do que podiam ver. O pastor, ainda diante da congregação, olhava com fervor intenso, buscando o coração de cada fiel. Deus está aqui, irmãos. Ele é capaz de fazer além do que pedimos ou pensamos. As suas palavras penetraram as almas, como flechas de amor e esperança. Ele pediu aos que estavam se sentindo cansados e oprimidos que se colocassem mais perto do altar. Ana viu pessoas se movendo, carregando cargas que pareciam pesadas como chumbo. Entre elas, uma mulher idosa, com o rosto marcado pela tristeza. Ana sentiu uma compaixão tão forte que desejou ir até ela, mas antes que conseguisse se mexer, a mulher começou a cantar suavemente uma canção de adoração. A melodia reverberou pelo espaço sagrado, e os murmúrios da congregação se tornaram um poderoso coro. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Ana revezou em sua mente com a verdade das Escrituras, alimentando sua fé. E mesmo enquanto a canção continuava, a presença de Deus se fez mais densa. Era um momento de entrega, e os sentimentos de dor e desespero começaram a se dissipar perante uma promessa maior. Venham e tragam suas angústias, pois Deus as carregará por vocês. O pastor clamou. E naquele instante, Ana viu João novamente, lutando para se aproximar do altar. A fraqueza de seu corpo era evidente, mas em seus olhos havia uma determinação que não poderia ser ignorada. João, vamos juntos! Ana gritou, estendendo a mão a ele. Sentiu o calor de suas palmas se unindo. Ambos tomaram coragem e avançaram. Enquanto caminhavam, fluiu uma convicção tão grande que quase podiam tocar ponto ao chegarem ao altar. O pastor começou a orar por libertação. Ana sentia as palavras fluírem como água viva. Liberta, Senhor, cada dor, cada ferida, traz cura. Liberta do passado e traz esperança para o futuro. A atmosfera estava carregada de fé. As pessoas ao redor começaram a se unir em uma sinfonia de clamor. E então, algo extraordinário aconteceu. O som de correntes se quebrando ressoou no espírito de cada um ali. Ana pode ver, na fé daqueles reunidos, a manifestação de algo que parecia palpável. Todo o peso carregado, toda a tristeza, parecia desvanecer para dar lugar a um poder renovador. Aqui está a libertação! Gritou o pastor, enquanto a congregação respondia em amém, com uma intensidade de fazer ecoar as paredes. Ana ficou emocionada ao observar como pessoas ao seu redor começaram a expressar alegria com danças, lágrimas de felicidade misturadas em sorrisos iluminados. Era como se todos ali tivessem sido preenchidos por uma nova vida. Enquanto a adoração aumentava, Ana sentiu que havia algo mais prestes a ser revelado. Cada pessoa ao redor dela parecia experimentar uma renovação, mas em seu coração restava uma inquietação, ainda mais. A sensação de que uma grande revelação estava próxima dominava o ambiente, e ela poderia quase ouvir a voz de Deus sussurrar em seu espírito. É nesse momento que o Senhor se prepara para fazer grandes coisas. Pensou Ana, com o coração acelerado. O pastor fez uma pausa e olhou para a congregação com um olhar penetrante. Irmãos, algo maior está vindo. Este não é apenas um despertar para nossas feridas, é um chamado para um novo tempo em nossas vidas.
A congregação se calou, a expectativa crescendo como uma onda que prestes a quebrar. Ana sentiu uma mistura de temor reverente e alegria. O que Deus preparava para a noite ainda não estava claro, mas a promessa de transformação pairava no ar. A voz do pastor se elevou novamente. Preparem-se para o que vem a seguir, pois a libertação ainda não terminou. A intervenção divina está à porta. E naquele instante, Ana soube que tudo o que sentia era apenas o começo de algo muito além do que poderiam imaginar. O clamor da comunidade se intensificou, mais perguntas surgiram em sua mente, ansiosas pela resposta. Que tipo de intervenção divina estava prestes a ocorrer? O pastor olhou para o céu, como se estivesse buscando uma orientação direta do trono. Sua expressão era de profunda seriedade, mas também de esperança vibrante. Irmãos, a palavra que o Senhor me deu é forte. Preparem-se para receber dentro de vocês o que Ele está prestes a fazer. Ana sentiu um arrepio percorrer sua pele. Havia algo no ar, uma expectativa palpável que pulsava em seus ouvidos. Os membros da congregação estavam agora totalmente absorvidos, como se cada um tivesse um canal aberto para o céu, esperando pela novidade que estava prestes a surgir. Com uma voz como trovão, o pastor começou a compartilhar os provérbios sagrados. O primeiro provérbio que ouviremos hoje é: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios. Gratuitamente recebemos, gratuitamente devemos dar. Enquanto isso, Ana observou as reações ao seu redor. Alguns começavam a se mover no espírito, e outros levantavam as mãos em reverência. Quando entendemos a autoridade do que temos em Cristo, nossas vidas nunca mais são as mesmas. O pastor continuou, enquanto a congregação respondia com vivas de fé. Animação, louvor e um fervor divino se entrançavam no espaço como uma sinfonia celestial. O segundo provérbio ecoou: onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. As energias de adoração pareciam se acumular numa onda crescente, e Ana percebeu que o ambiente estava mudando. Algo sobrenatural começava a se manifestar entre eles. E mais um verso lançado: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. O coração de Ana disparou. Era como se cada palavra estivesse sendo gravada em sua alma. Na medida em que o pastor falava, a atmosfera tornava-se eletricamente carregada. A cada novo provérbio, novos gritos de vitória e momentos de glória surgiam. O terceiro: não se preocupem, porque Deus cuida de vocês. Essa verdade tão simples, mas poderosa, parecia preencher as almas cansadas, aliviando fardos pesados. A certeza é de que Deus não nos abandona. As palavras reverberavam como um eco poderoso, e Ana sentiu uma onda de paz invadir seu ser. Ela olhou ao redor e viu rostos iluminados, alguns chorando de alegria, outros rindo como que liberados de um sofrimento que os aprisionara por tanto tempo. O quarto provérbio trouxe um novo vigor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se a promessa de provisão fez com que a congregação se levantasse em um clamor, Ana sentiu que algo dentro dela se acordava. A voz do pastor era envolvente, poderosa, e ela estava desejosa por mais. E agora, irmãos, olhem para a pessoa ao seu lado e diga: você é mais que vencedor. Neste momento, Ana se virou para João, que estava ao seu lado, e com um sorriso encorajador proferiu aquelas palavras. A energia era contagiante. Eles estavam todos mergulhados em amor e força espiritual à medida que o pastor continuava com os provérbios. O sentimento de que a intervenção divina estava prestes a se concretizar aumentava. O quinto provérbio ecoou como um trovão: se porém, meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e salveireis a sua terra. Era como se uma corrente poderosa estivesse sendo ativada. Ana fechou os olhos por um instante, absorvendo cada palavra, cada verdade. Ela poderia sentir a presença de Deus se mover no ambiente. Com o sexto provérbio, um clamor coletivo se levantou: a alegria do Senhor é a minha força. Esse eco enchia o lugar de uma força inigualável. Então, o pastor abençoou a congregação, mas antes de encerrar, fez uma pausa significativa: convido todos a se prepararem. O que vem a seguir não é um desejo do coração humano, mas sim a vontade do próprio Deus. Uma transformação está a caminho. Ana respirou fundo, a expectativa envolvendo como um abraço. O que realmente estava prestes a acontecer? Era como se o céu tivesse se aberto, revelando um caminho de luz e esperança. Sobre isso, Ana não poderia deixar de se perguntar: seria hoje o dia em que vidas seriam mudadas para sempre? A ansiedade crescia, mas também uma alegre expectativa de que algo maravilhoso estava prestes a ocorrer. A congregação pulsava com a energia de um novo amanhecer.
O pastor se movia entre os bancos, a luz suave do sol filtrada pelas janelas coloridas parecendo dançar ao redor dele. Era como se cada feixe de luz fosse uma mensagem dos céus, um sinal de que a atmosfera estava pronta para receber a manifestação divina. Ana observava atentamente, seus olhos brilhando de expectativa. Este é o momento, irmãos. Preparem-se para liberar suas vozes e seus corações. Ele exclamou, e a congregação respondeu como uma só, elevando um clamor que ecoava por todo o templo. Os rostos, antes preocupados e pesados, agora transbordavam vida e esperança. Havia uma alegria contagiante. Ana se uniu ao clamor, sentindo o impulso de ir além, de se deixar levar pelo Espírito Santo. O próximo provérbio que o Senhor me deu revela sua potente compaixão. O pastor iniciou, sua voz ressoando como um chamado. Dizem as Escrituras, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para meu Pai. Lembrem-se, queridos, a fé é a chave que abre as portas para o impossível. Ana sentiu um calor dentro de si, como um fogo aceso. A fé não era algo distante, era uma realidade que tocava seu coração e o coração de todos. As palavras do pastor despertavam novas descobertas e revelações. A cada novo provérbio, mais vidas eram reavivadas. João, ao seu lado, começou a orar em voz alta, e logo outros se juntaram, formando um círculo de intercessão fervorosa. Que cada um de vocês se levante e declare a cura sobre a sua vida. Hoje é o dia da restauração. O pastor ordenou, sua voz firme e cheia de autoridade. Ana se colocou de pé, sentindo a força do Espírito a guiá-la. Ao olhar ao redor, viu pessoas levantando as mãos, olhos fechados e corações abertos. Era um espetáculo de fé coletiva, um testamento do poder divino em ação. E ainda mais. O Senhor diz, eu sou o Deus que cura. A declaração do pastor fez um murmúrio de reverência passar pela multidão. Ele prosseguiu, profundamente envolvido pela unção, e compartilhou uma nova mensagem. Gerar vida, reverter situações impossíveis, restaurar o que foi perdido. Esse é o desejo de Deus para nós. Ana sentiu-se profundamente tocada. Quantas vezes ela tinha desejado curas para aqueles que amava? A imagem de sua avó doente surgiu em sua mente. Com ousadia, decidiu clamar por cura não só para si, mas para sua família e seus amigos. Ela uniu sua voz a um clamor coletivo, sentindo como se seu coração estivesse se erguendo em direção ao céu, segurando as esperanças e lágrimas passadas. Gemidos de dor eram substituídos por gritos de glória. Os louvores enchiam o ar, e Ana percebeu que algo profundo estava se movendo. Tantas vidas estavam sendo tocadas naquele lugar sagrado. Um grupo de irmãos começou a profetizar sobre situações específicas, e Ana sentiu que sua fé estava sendo não só aumentada, mas transformada. Quando a última palavra do pastor foi proferida, ele olhou nos olhos de cada um presente. Irmãos, preparem-se para sair dessa reunião transformados. O que Deus tem para vocês é além do que vocês podem imaginar. Ele fez uma pausa, e a expectativa cresceu ainda mais. Em espírito e verdade, peço a cada um que permaneça em oração. O que vem agora são as lágrimas de alegria, as curas, as libertações. Estão prontos? O grito em resposta foi ensurdecedor. Ana sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Seus pensamentos dançavam. Quais serão as manifestações? Que milagres estarão diante de nós? Então, enquanto a congregação se preparava, Ana percebeu que um novo espírito de unção estava prestes a se materializar. O que viria a seguir? As promessas de Deus estavam se aproximando de uma forma palpável. Ela fechou os olhos, orando para que sua vida e a vida de todos ali fossem tocadas de uma maneira que nunca esqueceriam. Naquele instante, um murmúrio se espalhou pela multidão. Alguém havia recebido uma visão. E Ana, profundamente intrigada, não pôde deixar de se perguntar: qual é a mensagem divina que está prestes a ser revelada? O murmúrio logo se transformou em um clamor coletivo. Em meio às vozes exaltadas, uma mulher, Clara, se levantou. Seu rosto irradiava uma luz que parecia vir de dentro dela. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela exclamou: o Senhor me mostrou uma árvore frutífera, cheia de vida. Ele disse que esse é o tempo de frutificação e que, assim como esta árvore, nós seremos restaurados e cheios de novos frutos. O pastor, percebendo a intensidade daquela revelação, convocou a congregação a se unir em oração. Vamos nos apropriar dessa visão. Se algo grande está por vir, precisamos estar juntos, em um só espírito.
As vozes se elevaram em uníssono, e um ambiente de adoração profunda começou a se formar. Ana sentiu seu coração à flor da pele. Aquela imagem da árvore frutífera trouxe à tona todas as promessas que sempre sonhou. Nós não seremos apenas restaurados, mas vamos gerar vida onde antes havia desespero, pensou, emocionada. Era como se a fé, antes cautelosa, estivesse agora enraizada em algo muito maior. Vamos declarar a cura de nossas feridas. Vamos profetizar que o que está morto pode ressurgir. O pastor orientou, e um espírito de ousadia tomou conta da sala. Ana fechou os olhos novamente, concentrando-se. Senhor, eu clamo por cura. Que minha voz se levante saudável e cheia de vida. Que cada pessoa aqui possa ver a sua glória se manifestar. As mãos foram levantadas e muitos começaram a propagar declarações de fé. Clara continuou a proferir sobre a árvore, e a árvore que vi tinha raízes profundas, atravessando rochas e barreiras. Não há nada que possa nos separar do amor do Senhor. Sua declaração ressoou no coração dos que a ouviam. Todos sentiam a força dessa mensagem, como se cada palavra fosse um divisor de águas. Perseverem, compreendam. O Senhor vai nos mostrar em detalhes o que significará essa frutificação. O pastor exclamou, agora mais fervoroso. Naquele momento, Ana sentiu que, para cada dor do passado, o Senhor estava preparando uma nova história. O tempo parecia parar enquanto a presença do Espírito Santo envolvia a todos. Ana percebeu que cada pessoa ali tinha um peso em seu coração, mas agora, com cada oração, aquilo estava sendo dissipado, como fumaça ao vento. Os rostos estavam ainda mais iluminados, e a esperança nova começou a fluir. Estamos prestes a testemunhar milagres. Em nossa vida, em nossa família, em nossa comunidade. Ela pensava a ponto e então, em um momento de pura revelação, uma voz profunda ecoou na mente de Ana, como um sussurro divino, as portas estão abertas. Prepare-se, minha filha. E a descrição dos novos frutos, você será a testemunha. A sensação de paz que seguiu aquele pensamento foi quase palpável. Embora um encanto silencioso tivesse tomado conta da sala, Ana sabia que isso era só o começo. Uma expectativa crescente a envolvia, como se o próprio Deus estivesse preparando surpresas ainda maiores. Em meio a tantas promessas e manifestações, uma pergunta ficou pairando no ar. O que mais Deus está prestes a revelar? Quais são os frutos que ainda veremos brotar diante de nossos olhos? A atmosfera na igreja estava elétrica. O espírito de adoração vibrava como uma sinfonia celestial, e enquanto muitos estavam em oração, Ana sentiu que a presença de Deus era mais palpável do que nunca. Cada murmúrio e clamor ficava mais intenso, como um eco que reverberava em seu coração. Vamos nos aprofundar nesse tempo de frutificação, disse o pastor, agora conduzindo a congregação com um fervor que transcendeu o físico. Que os olhos de nossos corações se abram para as promessas do Senhor. Ana, envolta por aquele clamor, ergueu suas mãos mais uma vez. Ela desejava se tornar um canal da glória divina, um vaso que transbordasse bênçãos. Então, Clara voltou a se manifestar. Irmãos, o Senhor fala ao nosso espírito de maneira clara. Além da árvore que viu, vem um revestimento de poderes que nos fará capazes de realizar grandiosas obras. Precisamos escolher acreditar. As palavras ecoaram como um trovão na mente de Ana. Ela sentiu uma força inexplicável tomando conta dela. Seria aquela hora de testemunhar não só os frutos, mas a manifestação real de milagres? O coração dela pulsava forte, e uma leveza começou a tomar conta de seu ser. Ela percebeu que não estava sozinha naquele lugar. A força da fé coletiva era a chama que iluminava cada lar, cada história de luta que ali estava reunida. Cada um de nós carrega dentro de si um pedaço daquele chamado para a frutificação. Pois cada coração pode ser um solo fértil, exclamou o pastor, intensificando o fervor na sala. A revelação de que cada um tinha um papel a desempenhar naquela história trouxe um novo sopro de vida dentro de Ana. Ela se lembrava das vezes em que hesitou, das promessas que pareciam distantes. Mas agora, tudo mudava. Eu vou ser um testemunho, eu vou colher frutos. Repetia em seu coração. Cada palavra que proferiam se tornava uma semente sendo lançada ao solo, uma preparação para o que estava por vir. A congregação começou a liberar declarações de fé em alta voz. Sim, Senhor. Nós receberemos as curas. Nós seremos instrumentos de libertação. Ana ouvia a força e unidade daqueles gritos, e uma onda de esperança visitou seu ser. Neste clima de entusiasmo e expectativa, uma nova voz se elevou. Era Pedro, um membro da congregação que sempre trouxe sua alegria singela.
O Senhor vai fazer do nosso clamor um poderoso testemunho. Vamos nos unir ainda mais. Ele falava com tanta certeza que fez todos aquietarem para ouvir. Lembrem-se, ele está abrindo portas, não só em nosso meio, mas na vida daqueles que nos cercam. Ana olhou para as faces ao seu redor, cada uma sendo transformada por aquela certeza. As lágrimas agora eram de alegria e reconhecimento. Algo poderoso estava se movimentando naquele espaço sagrado. A cada amém. No fundo do coração, Ana percebeu que a restauração anunciada por Clara e o pastor já havia começado em um momento mágico e profundo. A luz parecia brilhar mais forte. A atmosfera de adoração, agora mais intensa, fez Ana sentir como se estivesse caminhando através de um céu aberto. Mais do que nunca, ela decidiu ser um canal para a graça e amor do Senhor. Mas, bem no fim daquele clamor, algo inesperado cortou a atmosfera. Ana teve a nítida sensação de que ainda havia algo a ser revelado, como se a própria presença de Deus aguardasse para entregar à congregação um novo mistério. Com um novo brilho nos olhos, a congregação ficou em silêncio, com os corações disparados. As expectativas pairavam no ar. O que mais, Senhor? Pensou Ana. Qual será a próxima revelação? Um frio na barriga misturava-se à ansiedade divina. Ela mal podia esperar para descobrir os frutos que ainda estavam por vir. O silêncio na igreja se intensificou, e o ar parecia pulsar em sintonia com os corações ansiosos. A atmosfera se carregava de uma expectativa palpável, como se cada pessoa sentisse o peso do que estava por vir. Ana olhou ao redor e viu expressões de expectativa, uma mistura de esperança e temor reverente nos rostos de seus irmãos. Foi então que, como se uma onda invisível atravessasse a sala, a voz do pastor ecoou novamente. Com uma firmeza inabalável, ele declarou: "O Senhor me revelou que hoje é um dia de cura e libertação. Preparem-se, pois as promessas de Deus estão prestes a se manifestar em nossas vidas de forma poderosa." Ana sentiu cada palavra penetrando profundamente, como flechas de luz que iluminavam seu ser. Seu coração acelerou. Pensamentos e lembranças de lutas pessoais surgiram à tona, mas agora tudo parecia pequeno diante da grandiosidade do que Deus estava prestes a fazer. Os olhos do Senhor estão sobre nós, e Ele nos chama pelo nome. O pastor continuou, a energia em seu tom crescendo. O que parecia apenas um simples momento de adoração agora se tornava um prenúncio de mudança. Recebam a unção que flui no meio de nós, pois a graça de Deus está aqui e Ele está disposto a operar. O murmúrio crescente na congregação ressoou como um rufar de tambores. As vozes se levantaram em aclamação, declarando a ação de Deus em suas vidas. Ana viu mãos erguidas ao céu e corações abertos. Ela se uniu a eles, sentindo uma onda de fé empurrá-la para frente. Eu aceito, Senhor, tua cura, tua liberdade sobre mim e sobre os meus. Nesse exato momento, Clara, que até então permanecia em silêncio, interrompeu novamente. Seus olhos estavam brilhando, e ela falou com uma intensidade que parecia atrair a atenção de todos. Escutem. O Senhor me deu 7 provérbios sagrados que trarão cura e libertação. Agora é hora de ouvir e receber o que Ele preparou para nós. A palavra 7 reverberou, e o conhecimento da plenitude divina começou a fluir no ambiente. Cada um dos provérbios que se seguiram era como uma chave, destrancando portas de bênçãos. A congregação escutava com atenção, absorvendo cada palavra com fervor renovado. Provérbio 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Lembrem-se, irmãos, que a fé ativa é a porta para a manifestação do sobrenatural. À medida que Clara falava, Ana sentia que cada provérbio ecoava como uma declaração direta de Deus para sua vida. Provérbio 2. Não temas, pois estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Que essa verdade penetre em nossos corações. Durante essa preparação, o ambiente da igreja era como uma mistura de céu e terra. A presença do Espírito Santo já era tangível, e as lágrimas escorriam pelos rostos, não mais de dor, mas de libertação e alívio. Ana sentia que algo cravava suas raízes na terra firme das promessas divinas. Quando Clara alcançou o último provérbio, uma explosão de adoração tomou conta do lugar. Uma onda de palavras, sussurros e gritos de júbilo se ergueram como um só corpo. Ela falou em uma clareza tranquila. Provérbio 7. Clame a mim, e eu lhe responderei e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Ana parou, apreensiva. Aquela era uma chamada à ação. Senhor, eu clamo. Estou aqui, pronta para receber. E justo quando a emoção explodia, uma nova presença, mais intensa, começou a se manifestar. Ana sentiu um frio na barriga novamente. O que vem a seguir?
Qual será a resposta dessa hora sagrada? O coração dela pulsava forte, dilatando-se com expectativa do que Deus poderia ainda revelar naquela noite de poder. O clamor aumentava, e, no meio daquele frenesi, uma voz sussurrou dentro dela: prepare-se, Ana. A verdadeira manifestação da sua glória está prestes a acontecer e a igreja, como um só corpo, aguardava ansiosa a próxima direção divina. A atmosfera estava carregada de expectativa, como se a própria criação estivesse à espera de um novo começo. Ana sentia seu coração pulsar intensamente, seus olhos ainda marejados, mas agora transbordando fé e esperança. O pastor, de pé, olhava para a congregação com um brilho no olhar. Agora, irmãos, é o momento de reconhecer a manifestação divina. O eco potente das últimas palavras de Clara ainda reverberava em sua mente. 7 provérbios sagrados, cada um uma chave que abriria portas para curas e libertações. Ana respirou fundo e entrelaçou as mãos com João. A energia entre os dois estava palpável, como se o próprio Espírito Santo envolvesse aquele momento. Estamos juntos nessa, amor. Vamos ver a glória de Deus se manifestar, disse ela, com uma fé renovada. O pastor pediu que todos se sentassem, mas Ana permaneceu de pé, ancorada na certeza do que Deus estava prestes a fazer. Ele começou a clamar, invocando a presença do Senhor. Cada oração era como uma flecha de luz disparada para o céu. Preparem-se, porque coisas grandes estão para acontecer. Ele exclamava com fervor, sua voz ecoando murmurada entre os presentes. De repente, algo extraordinário começou a se desenrolar. Uma sensação de calor invadiu o ambiente, e os rostos dos fiéis foram iluminados por um brilho sobrenatural. Uma luz indescritível começou a dançar pelas paredes da igreja, e um profundo silêncio tomou conta. O pastor apontou: olhem, o Senhor se faz presente. Ele está liberando cura e libertação neste lugar. Ana fechou os olhos, sentindo a presença de Deus como um abraço caloroso. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto enquanto a paz inundava sua alma. O medo, que um dia havia paralisado, agora se dissipava como nuvens diante do sol. Ana ouvia vozes ao seu redor, clamores de adoração, pedidos de socorro, mas acima de tudo, um clamor profundo por transformação. Uma jovem, que há muito lutava contra a depressão, levantou-se, tão radiante que parecia uma nova criatura. Eu sinto a liberdade. Obrigada, Senhor, por me libertar, gritou ela, e as palavras trouxeram entusiasmo ao coração de Ana. Era como se cada lágrima que caía trazia um eco de esperança, transformando dor em alegria. João, ao seu lado, começou a sentir uma leveza em seu corpo. Ana, eu acho que estou me sentindo melhor, disse ele, com a voz trêmula, mas cheia de esperança e incredulidade. Ana se virou para ele, e seus olhares se cruzaram. Era o olhar que dizia mais que palavras. Acreditamos no milagre, amor. Vamos clamar juntos. Os dois, com vozes entrelaçadas, começaram a orar em alta voz. Senhor, traz cura para o João. Liberta-nos de toda enfermidade. Liberta-nos de tudo que nos impede de viver plenamente. O fervor de suas vozes se uniu a centenas de outros clamores. Era um mar de pedidos subindo ao céu. Nesse instante, o pastor, de olhos brilhantes, declarou: a cura está fluindo, a libertação está a caminho. E com isso, mais pessoas começaram a se levantar. Historicamente, eram almas que carregavam fardos pesados, mas agora, naquele sagrado momento de adoração e fé, estavam se liberando. Cada grito e cada lágrima se tornavam um testemunho vivo da grandeza de Deus. Ana sentiu seu coração pulsar. Porém, um novo pensamento a envolveu. E quanto às promessas? O que mais vem por aí? Ouvindo as declarações de cura e libertação, ela se lembrou da árvore frutífera que Clara havia mencionado. Era o símbolo do que estava prestes a brotar uma nova vida. Com a voz elevada, Ana começou a profetizar sobre o futuro, sobre o impacto que aquelas palavras sagradas teriam em cada vida presente. Nosso Deus, um Deus de milagres. Ele não apenas restaura, mas transforma. A congregação ressoou em uníssono, palavras de descrença se transformando em alegrias compartilhadas. E naquele clímax de adoração, uma revelação divina e fechada se manifestou como um relâmpago. O Espírito Santo tocou cada alma presente, e as correntes foram quebradas. Deus havia chegado, e com ele, a cura se espalhava como um rio caudaloso, curando cada tristeza, cada fracasso e cada sonho enterrado. Ana ficou atenta a cada detalhe, saboreando aquele momento eterno. Queria guardar na memória a alegria daqueles rostos, a energia que flutuava no ar como uma brisa fresca. Nós somos novas criaturas. O Senhor nos fez frutíferos.
Ela exclamou, e numa onda de adoração, todos começaram a dançar e a louvar, celebrando as realizações do Senhor. As vozes misturadas em adoração e agradecimento formavam uma sinfonia poderosa. A manifestação da glória de Deus vinha com passos amorosos, um toque que transformava a dor em esperança. Ela agora sabia, com firmeza inabalável, que nada era impossível para Deus. Em meio ao clamor, a certeza surgiu: tudo que haviam passado não seria em vão. A comunidade se uniria, fortaleceu suas raízes em Cristo e se prepararia para colher frutos abundantes, testemunhando o agir de Deus por meio de suas vidas. E assim, uma história de fé se encerrava, mas o chamado para seguir firmes, cheios de gratidão e esperança, apenas começava. Irmãos, este é o momento de transformar sua vida com adoração. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. E lembre-se, deixar um like agora alimenta o algoritmo e ajuda muitos a perceberem a grandeza de Deus. Comente suas reações e testemunhos sobre este incrível final. Queremos saber como Deus tem se manifestado em sua vida. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa poderosa manifestação da fé. É hora de expandir o amor de Deus.